Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos às criptoanálises do dia 18 de janeiro de 2022. Gente, nós estamos aqui, né, dia 17, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e o mercado volta a abrir então agora, dia 18. E assim, né pessoal, olhando para a semana que provavelmente pode acontecer a tal da Cruz da Morte, né, que é o encontro lá das médias, né, das 50 semanas com a de 200 semanas. E isso pode sinalizar um processo de venda, né? Por quê? Porque isso indica para o mercado um início de um bear market. Vai acontecer? Não dá para saber, né, gente? De todavia, né, a gente está num ano onde os estímulos, né, americanos estão sendo reduzidos, juros vão ser ampliados e o mercado pode sim começar já a realização, né? A gente tinha expectativa, né, de ter ainda um janeiro bom, um fevereiro bom, né? Talvez quiçá um março bom, mas os riscos parecem estarem aumentando a partir do momento que a gente vai vendo que a inflação nos Estados Unidos ela aumenta e o Fed vai respondendo a esse aumento de inflação, cada vez com respostas mais, né, contundentes. Então, gente, eu acho que assim, uma postura defensiva, tá? Começando o nosso vídeo aqui, uma postura defensiva. Se você já está no mercado, né? Você já está colocado no mercado, é você avaliar, né, aquelas criptos que você já teve algum retorno, né, que você já teve um ganho suficiente, né, e você talvez reduzir alguma coisa, né, não precisa ser imediatamente, mas já começar a ficar um pouco mais líquido até para você poder, numa eventual queda, entrar no mercado novamente e comprar barato, comprar criptos a mais, né, aumentar o seu portfólio da mesma cripto. Então essa é uma estratégia defensiva. É de se esperar, né, pessoal, que até maio tenha uma queda mais forte, tá? Porque maio a gente até vai ver hoje aqui a questão dos impostos, né? Em abril é mês de pagamento de imposto e maio, geralmente, a tendência do mês de maio no mercado é mês de baixa. E fora tudo que está acontecendo, né? Fora né, até março terminar os incentivos, começarem a aumentar os juros. Então tudo isso vai impactando. Então se você está no mercado, é ideal você pensar em algo, né? Alguma postura defensiva, né? Ou pelo menos colocar uns stops aí, né? Os stops aí para evitar perdas. Quem está fora, né, pessoal? Eu fico sempre olhando e estou já há bastante tempo falando isso, né? Que não é o caso de se entrar, né? Mas se você fizer uma opção defensiva de entrada, aí pode ser interessante. O que seria uma opção defensiva de entrada? Você colocar ordens, né, de compra, né, do Bitcoin, por exemplo, no preço dele, né, no último pico de baixa de julho, que foi dia 20 de julho, né, que foi quando o mercado estava entrando em tendência de baixa. No dia seguinte houve aquela palhaçada do Bill Ward e o mercado voltou a subir, né? Depois houve a fake news da Amazon, na semana seguinte o mercado subiu de novo. Mas no dia 20 de julho, né, os preços do Bitcoin estavam lá, né, na casa dos 30, 29, né, mil dólares. Então, colocar algumas ordens defensivamente ali seria algo que é risco zero, né, teoricamente. Neste momento, se a gente tiver uma queda, né, um flash crash até esse valor, né, nós vamos ter uma recuperação em seguida, né, dificilmente ele já vai parar lá embaixo, né, porque nós não estamos ainda, se nós estivéssemos em maio já seria muito mais complicado, mas nesse momento, né, a gente ainda tem liquidez no mercado e tem, né, fluxo de compra ainda no mercado, então provavelmente ele cairia e voltaria a subir. Então o risco, né, é quase zero. Não é risco zero, mas é um risco baixo, né? E claro, se não acontecer nada, se o mercado não cair, tudo bem, mas você não perdeu nada também, né?
Agora, se cair e você tiver com a ordem lá montada, né, armada, ela vai ser executada e você vai entrar num preço muito bom, né, um preço de mercado, né, de começo de mercado de baixa, né, e com possibilidades de ter um retorno interessante, né, e até depois realizar esse valor, né, até março, né, e aí ter segurança de não ficar esperando, né, potencialmente ele cair para 20 mil em maio, né, que seria assim, para alguns analistas o piso, né, do mercado de, se nós tivéssemos o inverno, se tivermos o inverno cripto seria o piso. Bom, feitas essas análises, né, da situação atual, da possibilidade de ter uma cruz da morte nesta semana, né, e do impacto psicológico que ela possa gerar, o que eu tenho percebido, gente, é que tem poucos analistas falando da ocorrência da cruz da morte, né? Pelo contrário, eu tenho visto ao contrário. Pelo contrário, eu tenho visto que são analistas, né, tentando salvar, né, evitar a queda, qualquer queda, né? Então, além de não mencionarem o evento Cruz da Morte, né, que eu estou vendo aí, estão ocultando a menção a esse evento, a gente tem, por outro lado, um foco em dizer que, olha, você tem que comprar Bitcoin, olha, você tem que vender as alts, né, para colocar o seu lucro no Bitcoin, né, olha, é a hora de entrar no mercado do Bitcoin, olha, o Bitcoin vai subir. Então, assim, eu tenho visto um esforço, né, danado e contínuo, né, por quê? Porque não tem responsabilidade nenhuma, né, pessoal? O pessoal fala o que quer, não tem responsabilidade nenhuma, né, e eles podem ficar tentando manipular o mercado a todo momento. Então é isso que está aparecendo. Bom, com relação às notícias, né, que eu trago aqui hoje para vocês, eu acho que uma análise bem interessante, tá, desse filósofo que russo, né, Slavoj Zizek, tá, é um filósofo muito conhecido, ele tem uma linha de esquerda, tá, mas assim, né, pessoal, eu acho que quando vocês, se a gente está falando de um pensamento libertário, tá, vocês têm que entender, e isso é uma coisa que é negada, tá, pelos anarco-dinheiristas, né, que se dizem anarcocapitalistas, né? Mas a melhor tradução deles são anarco-dinheiristas, né? Porque o negócio deles é só não pagar imposto. O restante eles não estão muito preocupados. Eles não estão preocupados se o Estado é ditatorial, né? Desde que seja da turma deles. Ah, então se pôs Bitcoin em El Salvador e é dos nossos amigos, então beleza, não há problema nenhum, né? A gente está ganhando dinheiro junto. Então aí pode. Então são anarco-dinheiristas, né? Porque a questão do princípio, né, da não agressão para eles é uma coisa meio vaga, né? A ética é uma coisa meio questionável. Eles não estão muito preocupados com o processo ético. Mas, assim, eles negam o passo anterior, porque o libertarianismo ele não começa no anarcocapitalismo, né? E isso é uma coisa que eles nunca vão falar. Mas o libertarianismo ele começa no anarcossocialismo, né? Que é a corrente histórica que foi derrotada, né? Na história do socialismo, né? O que prevaleceu foi a corrente estatista, né? A corrente fascista, a corrente, né, totalitária, né, de que o Estado tem que, né, estar presente e dominar toda a sociedade. Porque quando você vai olhar nos anarcos socialistas, né, você vai ver que a ideia era o quê? Era acabar com o Estado e que a sociedade regulasse as relações econômicas, né, regulasse as relações, né, jurídicas, as relações sociais. Então, muito do que é libertarianismo está presente numa ideia de anarcossocialismo, né? Então, não nego que a parte anarcocapitalista, né, principalmente de defesa da propriedade, né, do direito de propriedade, né, até do princípio da não agressão, do respeito à individualidade, à liberdade individual, né, que na verdade significa a propriedade sobre o seu próprio corpo, né, sobre as próprias decisões existenciais, não esteja muito mais ligado ao contexto, né, posterior ao anarcossocialismo, quando a gente já começa então a falar, né, de tal do anarcocapitalismo. Todavia,
Essas ideias ficam muito mais elaboradas quando a gente passa para um terceiro nível, então, onde a gente vai chamar não mais de anarcossocialismo, nem de anarcocapitalismo, mas a gente vai falar do libertarianismo, né? Onde a ideia não é mais uma questão econômica só, de regulação da sociedade, mas é uma ideia da própria, né, do próprio destino da existência de cada indivíduo, né, das decisões que você toma para que você possa chegar às suas próprias escolhas, às suas próprias realizações, né, e esteja livre para isso, mesmo que para você chegar nesse grau de autorrealização, que seria o grau máximo da escala Maslow, né, você tenha que contar com o Estado presente, né, aquela ideia do Estado mínimo, né, ou mini-anarquismo, onde você tem que ter um Estado que lhe garanta o básico para se chegar onde você quer, né? Então, da onde você busca a fonte para entender isso? Você vai buscar a fonte para entender isso, por exemplo, no Amartya Sen, né? Amartya Sen, na obra Desenvolvimento como Liberdade, onde ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Economia por isso, ele defende essa noção de que a liberdade ela tem que ser qualificada pelo apoio básico do Estado que te dê as condições básicas para você chegar no momento e você viver aquilo que se chama de condição da gente, ou seja, você fazer as suas escolhas a partir dali, a tua autorrealização a partir das condições básicas, né? Então isso é uma ideia muito interessante. E estou fazendo esse contexto para entender um pouco, para explicar o Zizek aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam que a leitura que ele faz, tá, do que está acontecendo no Bitcoin é uma leitura muito precisa. Talvez seja uma base, uma explicação mais técnica, né, de algo que eu tenho percebido, né, e não com essa riqueza de olhar que ele está trazendo, essa riqueza filosófica de olhar, mas que eu tenho percebido desde que a gente está aqui falando sobre esse assunto, que é o fato de o Bitcoin não ser mais, né, que nasceu para ser algo descentralizado, que nasceu para ser algo das pessoas, que nasceu a partir do manifesto cypherpunk anarquista, né, de defesa das pessoas perante o Estado e o mainstream, né, porque o Estado não é só o ente, mas é o mainstream que domina o Estado e que perdeu essa característica, né, e que hoje existe já e está sob controle do mainstream, né, que não é só do Estado, ele está sob controle também dos agentes sociais que detêm o poder econômico, né, o poder midiático. Então a gente percebe isso. Então ele já tem a sua elite de 1%, né, a sua elite que manipula e controla o Bitcoin. E daí que ele perde essa natureza libertária e passa a ser algo de manutenção do sistema. Quando, né, o próprio sistema incorpora a existência, né, dele e passa, né, a querer implantá-lo dentro do sistema, né? Os bancos já querem começar a transacionar, né? Você vai ver o JP Morgan, Goldman Sachs, já tem equipes para discutir questões, investimentos em Bitcoin, né? E já tem caixas eletrônicos onde você pode sacar, e você já tem a indústria toda da mineração instalada. Então, isso aí tudo é a dominação do Bitcoin, né, que passa a estar na mão dos metacapitalistas, né, dessas pessoas que de alguma maneira, né, querem manipular e dominar o mundo a partir, né, da mudança do fator dólar para o fator Bitcoin. E aí essa crítica que o Zizek faz, tá, pessoal, é muito válida para todos nós que queremos entender esse mercado, né, de uma maneira libertária, né. Se você não tem essa demanda libertária, né, eu vejo que você está pegando, né, o movimento de surgimento das criptos de uma maneira enviesada, né, porque não é só a questão da grana, ganhar dinheiro, especular, é uma questão de uma postura existencial que você tem quando você opta por operar com as criptos, né, de você estar o quê? Querendo adquirir uma independência, querendo construir uma independência na tua existência, na tua vida, que seja duradoura, e que lhe permita, né, não sofrer interferências futuras e vindouras de mudanças
de política econômica, de realidade social, né, de forma de governo. Então é mais ou menos por aí que funciona essa ideia. Essa é a natureza dos cypherpunks, né? Essa é a natureza anárquica presente no mundo das criptos. E aí, né, pessoal, se você vai ver esse slide aqui, por exemplo, né, das companhias que detêm, né, Bitcoin, você já começa a perceber, né, que os conglomerados econômicos começam a dominar o Bitcoin, né, isso é o mainstream, né, então se você entrar aqui nesse site, você vai ver os grupos econômicos aí que querem dominar, né, e que estão aí, né, instalados, já montados aí, né, com um percentual aí dos bitcoins em circulação. Aí, né, até que voltando ao texto do Zizek, né, que é trazido aqui no portal do Bitcoin, eu até pretendo conseguir o texto na essência, né, na íntegra e talvez fazer até uma análise dele completa para vocês, né. A contradição que Zizek vê é que a exigência de força computacional bruta para visibilizar o Bitcoin acabou por formar uma elite, os 1% do ecossistema que, em sua visão, domina e manipula o sistema. A potencial ideia progressista do Bitcoin como uma ideia global independente de aparatos estatais se concretiza de uma forma que mina suas próprias premissas. Então ele até mostra, né, essa dicotomia que hoje existe no Bitcoin, né? Ele veio com toda essa proposta descentralizadora, com toda essa proposta de, né, manter o controle fora da mão do mainstream, mas a partir, né, do fato dele ter uma escassez limitada, né, reduzida, houve uma falha aqui, né, porque aí você permite que, né, o seu gerenciamento, a sua realização, né, a sua circulação possa ser controlada por um grupo de 1%, né, de metacapitalistas que tenham dinheiro e que possam, né, assim que desejarem, e hoje desejam isso, né, impor-se sobre o Bitcoin e impor o Bitcoin ao mundo. Então essa é uma questão bem polêmica, né, pessoal, porque quando a gente começa a ver estados autoritários impondo Bitcoin, né, e aí quando você começa a ver influencers que se dizem libertários defendendo isso, você está vendo, na verdade, que o mainstream, né, e os seus servos, né, aqueles que trabalham para o mainstream, né, que recebem para isso, né, eles tentam ajustar a questão ao que o mainstream defende. Então, né, ele precisa dar uma visão de que o fato de um Estado autoritário, igual El Salvador, esteja implantando Bitcoin, não é algo que quebra a lógica, né, do Bitcoin na essência dele. Na verdade, é um ganho, né, uma vitória, seria uma vitória, né, do Bitcoin, das ideias libertárias sobre um Estado autoritário. E não é bem isso que a gente vê, né? A gente está vendo todos os problemas que está tendo em El Salvador e a gente percebe que as pessoas não estão com o Bitcoin, elas estão com um token, uma carteira do Estado, que teoricamente é lastreada numa reserva de Bitcoins que está nos Estados Unidos e que só é acessado pelo presidente. Então, né, pessoal, a coisa o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então fica a crítica aqui, fica esse verniz, tá, pessoal, que eu tento passar aqui para vocês, que ele vai muito além só da análise de preço subindo, preço descendo, mas que eu tento a todo momento estar aqui construindo com vocês, porque eu acho que isso aqui é uma questão da visão, né, do nascedouro da visão dos cypherpunks, da base anárquica de tudo isso, do libertarianismo presente nas criptos, porque aqui está a independência econômica do indivíduo, que deve estar fora da mão do Estado, fora da mão do mainstream e fora da mão, né, de grupos econômicos, né, grupos econômicos, né, metacapitalistas que dominam o assunto. E aí, né, pessoal, eu não posso deixar de trazer aqui uma notícia de hoje que saiu no Estadão, né,
de que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais que dobrou durante a pandemia. Eu já fiz essa indagação, já trouxe vídeos aqui para vocês, né, até sobre o picareta do ano aqui, né, porque a minha preocupação é a seguinte, né, como é que pode uma empresa, né, que vende carros, que vendia, né, que valia 100 bilhões de dólares antes da pandemia, valer $1 trilhão depois da pandemia, sendo que durante a pandemia, primeiro, né, as vendas não foram tão grandes assim, e segundo, faltou semicondutor para fabricar veículos, né, e para se colocar tantos veículos no mercado. Então não teve esse giro, né, de produção. Na verdade, o que teve foi que as ações subiram porque os estados, né, injetaram dinheiro na economia e esse dinheiro vai para os bancos e vai parar primeiro nas mãos de quem tem poder econômico, que pega esse dinheiro barato para especular, né? E for especular onde? No mercado de ações. For especular onde? No mercado de cripto. For especular onde? No mercado de imóveis. Então, né, esse dinheiro todo tornou, né, essas pessoas mais ricas, né? E a mesma reportagem demonstra que, por outro lado, 160 milhões de pessoas foram jogadas na pobreza pela pandemia. Aí eu pergunto para vocês, será que não deveria ter sido o contrário, né? Essas pessoas mais ricas terem ficado metade mais pobres e essas pessoas, e esses 100 milhões de pessoas, 160 milhões de pessoas não terem entrado na pobreza, será que não teria sido a solução melhor? Será que esse modelo, né, anarco-dinheirista realmente é o adequado quando nós pensamos no princípio da não agressão, né, que pressupõe que você não esteja se sobrepondo economicamente, né, sobre as demais pessoas, por se aproveitando de falhas do sistema para enriquecer, que é o caso desses senhores? Será que não é o caso da gente questionar isso, né? Porque o que nós percebemos é que isso, na verdade, é só mais uma continuidade de intensificação de um processo de desigualdade, né, que mina as possibilidades de liberdade individual, né, que vai gerando empobrecimento geral da população, enquanto esses seres acabam ficando cada vez mais ricos e dominando a sociedade, né, e se perpetuando no poder da sociedade. Isso é uma distopia, né, pessoal? Isso é uma visão distópica, né? Estamos criando reis. E a quantidade de pessoas, né, que precisam de um ídolo, né, e que se fanatizam por seres assim, é muito infantil esse processo, mas é um processo que, né, ele assim, ele tem um impacto direto sobre muitas e muitas pessoas. Muitos jovens acabam nisso, sem entender o que está acontecendo, né, sem muita, né, assim, capacidade de identificar que esse processo, na verdade, é nocivo, né, patológico, é doentio, que cria, na verdade, uma bolha social, né, uma pressão. E aí vocês vão ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Entre no Zero Hedge lá e dê uma olhada, né? Por exemplo, na Califórnia, são furtados 90 vagões de trem por semana da Amazon. Simplesmente as pessoas vão lá e saqueiam os vagões da Amazon, 90 vagões por semana. Né? E o processo está, assim, instalado. Então você começa a perceber, né, o esgarçamento do tecido social, e isso leva a respostas, num determinado momento, respostas no nível de ordem que pode ser autoritárias, né? E aí acaba todo o processo, né? Agora, essas pessoas não, essas pessoas que estão aí montadas no dinheiro vão ser os amigos do Estado. Bom, pessoal, e levando isso em consideração, né, a gente vê que aqui um slide que mostra que a temporada dos impostos, né, estão abertas e que estão as pessoas que vão pagar impostos, né, que são estas pessoas ricas, bilionárias, já estão preocupadas, né, e mostra para vocês que aqui está, né, gente, aqui, ó, né, aqui
um formulário de declaração de imposto de renda dos Estados Unidos dizendo que já está aqui, ó. Você ganhou dinheiro com criptos aqui em 2021? Sim ou não? Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu acho que é importante a gente entender que em abril é mês de declaração de imposto de renda. Então, pessoal, é um mês favorável à venda das criptos, né? Porque as pessoas vão realizar para pagar imposto, né? Então, vejo, é um risco, né? Porque esse mês esse ano já está previsto que eles vão ter que falar se eles tiveram ganhos, né? De mais de 10 mil dólares com criptos. Uma outra notícia importante aqui para a gente ter conhecimento, né, pessoal, que hoje o custo, né, para se minerar um Bitcoin é 34 mil dólares. Então veja que é um custo alto, né, pessoal? Porque é o impacto de energia, é o impacto de você ter equipamentos, né, de última geração. Então veja como é caro manter uma criptomoeda como essa, né? É o custo dela para se manter, ela drena recursos, né? Ela drena muitos recursos para que ela possa ser mantida. Então, neste ponto, se a gente olhar por uma questão de sustentabilidade, ela não é sustentável. Você vai ver aí um monte de influencer defendendo, né? Olha, não, em 2 anos ela já vai estar valendo R$ 1 milhão. E olha, ela é a cripto que você tem que ter no seu, porque ela sim é a base de tudo, né? Legal, parabéns. Então, aí você, né, você vai ver, né, são os influencers pagos, né? E aí, né, pessoal, uma das coisas aqui que esse artigo mostra, né, é que os mineradores estão segurando, né, pessoal? Só que pode ser que se ela cair, né, se ela bater ali no custo, né, no preço de custo, aquilo que eles estão segurando podem virar realização. E aí, gente, né, se eles resolverem, virem que o preço está caindo e eles resolverem desaguar os bitcoins que eles estão segurando para não deixar o preço cair, pode ser que a gente tenha aí, né, gente, uma baixa bonita pela frente. Tá? Porque aí eles não vão querer ter prejuízo, vão sacar o que eles têm antes que caia, né, o preço do custo que eles têm para minerar. Então aqui tem uma avaliação econômica também que tem que ser feita. E olha só, uma outra avaliação econômica aqui que saiu no Infomoney. Bitcoin pode ter fundo abaixo de 40 mil com debandada de instituições. Né? Porque tem isso também, né? Pode ter uma debandada das instituições com o preço caindo. Né? Porque o preço, né? Veja, se a gente pensar aqui, né? Uma grande entrada de capital se deu com preço a 30 mil dólares, né? Uma queda, né? Se a gente já está agora a 40, né? Todas as instituições, elas estão aí com um lucro de, né? Vamos pensar de 30%, né? Mas, uma vez que o preço possa cair mais, né? Será que elas vão segurar? Então, veja, a gente tem aí, né? Todos esses eventos pela frente, a gente tem aí a possibilidade dos mineradores começarem a vender, a gente tem a possibilidade dos institucionais começarem a vender. Tudo isso aí nos meses que virão, né? Então vejam aí o risco que nós temos pela frente. Bom, gente, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Falando aqui sobre um site que chama crypto.com, tá, pessoal? E eu vou contar uma vivência aqui, tá, gente? A gente, nosso grupo, até recomendo aí pra vocês, quem ainda, né, não tá inscrito, nosso grupo ali é no Telegram, tá? Digita lá, né, t.me/bearcrypto, tá? Com i, bearcrypto com i. E vocês entrem lá no nosso grupo, tá? Bom, gente, o grupo lá não vai estar, o urso da cripto não vai estar o nome que a galera votou, tá? A galera votou mendigos do bear market, então na hora que vocês chegarem lá, não se assustem com o nome, né? Até, né, teve um colega nosso que entrou lá e falou, pô, mas, né, entrei lá, o nome tava outro, né?
Falei, não, é que a galera escolheu, né? Nós somos aqui os mendigos do bear market. Mas entrem lá, tá, galera? Porque a gente até, uma das primeiras conversas que nós tivemos lá, nós falamos sobre locais para aplicar stablecoin, né? Que estejam rendendo bem, né? E uma das dicas que apareceu lá foi colocar nesse site da Crypto.com, tá? Porque teoricamente se pagaria ali bem, né? Para você colocar uma stablecoin lá, né? Um Tether ali, né? Para deixar rendendo, esperando o bear market para depois entrar comprando, né, na hora que cair tudo. Bom, gente, eu fui fazer, né, meu cadastro na Crypto.com para ver como é que funcionava. E o meu antivírus, tá? Meu Kaspersky, ele falou para mim, ó, site não confiável, né? Não recomendo aqui a utilização. Aí, né, pô, sei lá, né, comecei tudo de novo, sei lá, né, falei, não, deve ter digitado errado o endereço aqui, sei lá, às vezes estou, né, no phishing aqui, eu vendo uma página errada. Aí voltei, fui no Google, pesquisei, fui, né, em outros locais, pesquisei, e aí entrei no endereço, de novo, crypto.com, porque é o endereço deles, né, e de novo o Kaspersky me falou, ó, site perigoso, né, não entre. E aí eu olhei aquilo e falei, não, parou, né, se o antivírus está dizendo para não ir, não vou. E parei, né, nem fui mais atrás, tava querendo ver como é que era, nem tinha, nem terminei de fazer o cadastro. Bom, pessoal, aí agora saiu uma notícia aqui dizendo, né, que a empresa restringiu os saques por todos os usuários após sucumbir ao hack, né? Então, assim, muitos usuários começaram a reclamar de que começaram a ver coisas estranhas no site, né? Mensagens, né, pedidos de senha estranhos. Então, aí a galera avisou e eles bloquearam aqui para ver o que estava acontecendo. Desse modo, tá, gente? Eu vou reforçar aqui uma sugestão de segurança, né? Coloque o antivírus, tá? Coloque o antivírus pago, né? E assim, gente, equipamentos onde vocês operam cripto, sabe? Seria interessante que aqueles equipamentos fossem outros do que aqueles que vocês utilizam para navegar na internet, para utilizar, né? Para que vocês tenham mais segurança, tá, pessoal? Mesmo que você tenha uma quantia pequena, né, gente? Segurança é fundamental nesse caminho, tá? Porque uma vez que você perde o que você tem, não tem aonde reclamar. Então, olha, tem um antivírus pago, tá? O Kaspersky né, ele é um dos mais acessíveis aí, custo-benefício mais acessível, tá, gente? Tem vários outros, né? Mas eu acho que é importante você ter um antivírus. Bom, gente, uma notícia interessante aqui, ó, altcoins estão invadindo o domínio do Bitcoin em pagamentos digitais. Isso já era de se esperar, tá, pessoal? Tenho reforçado essa posição, tá? Tenho dito que, e essa é uma perspectiva que não é minha, mas é só você utilizar uma racionalidade, né? Se no meio tecnológico as novas tecnologias suplantam as antigas, por que que no meio das criptos isso não iria acontecer? Qual é a lógica de você estar utilizando algo ultrapassado, mais caro, mais lento, sem escalabilidade, se você tem algo mais moderno, mais rápido, com mais escalabilidade? Não tem sentido nenhum você ficar utilizando um dinossauro, né? Não tem sentido nenhum você andar de Fusca se você pode estar um carro, né, elétrico, né? E veja, sendo o Fusca mais caro que o carro elétrico, no caso, né? Então não tem sentido nenhum você querer fazer pagamento digital com Bitcoin se você tem outras possibilidades muito mais rápidas, desde aquelas que foram, né, que foram hard fork do Bitcoin, começando pelo Litecoin, por exemplo, né, que hoje já tem parceria com a Visa, com cartões de crédito, XRP, por exemplo, né, que já é utilizada pelo Japão, foi a cripto escolhida pelo governo do Japão para poder transacionar recursos internacionalmente. E por que não você não utilizar, né, desses meios
Tem muita gente, pessoal, que usa Dogecoin para transferir recursos, por exemplo, entre corretoras, porque as taxas são baixas. Então, qual é o sentido, gente, né, de você ficar utilizando, né, uma cripto que não te dá vantagens, pagando taxas altas? Isso vale para o Ethereum também, né? O Ethereum está perdendo mercado também, né? Você tem, né, possibilidade de transacionar com Cardano, com Solana, né, que tem taxas baixíssimas, né, gastando muito pouco. Então não tem sentido, né? A VAX também, né? Qual sentido tem de ficar usando essas criptos que são, né, caríssimas, né, para fazer pagamentos digitais? Não vejo lógica nisso, né? É um preciosismo, né? E só se justifica por quê? Porque essas pessoas estão sentadas no Bitcoin, né? Esse 1%, né? Essa elite de 1% está sentada no Bitcoin e quer que as outras pessoas todas se submetam. Essa é a única lógica que existe, né? Tudo, gente, tudo a gente avança para a melhor tecnologia. Agora, no Bitcoin, essas pessoas esquecem, né? Aí não, aí você não tem que usar a melhor tecnologia, né? O mesmo cara que tenta te vender lá, às vezes, né, te indicar lá a melhor carteira, a mais moderna carteira, né, a cold wallet para você utilizar, né, a hard wallet para você utilizar, né, você vai ver, às vezes, ele está recomendando que você compre o Bitcoin, né, ele quer que você compre a melhor carteira, mas você está utilizando o, né, a cripto mais antiga. Vocês estão entendendo? É um paradoxo isso, né, mas não dá para esperar coerência, né, quando as pessoas estão atuando pensando em dinheiro, né? Por isso que a gente tem que ter um fundamento, né, básico do que a gente está fazendo, entender bastante, né? E pensar na tecnologia, e pensar que, gente, dentro da ideia até de capitalismo, né, a destruição criativa é uma regra. Uma nova tecnologia, uma nova realidade vem e destrói a anterior. Então, assim, né? Quem ainda usa máquina de escrever, né? Não tem mais sentido. Ah, não, mas, né? Eu sou dono da fábrica de máquina de escrever. Tá, faliu? É assim que a vida funciona. Olha aí, pessoal. Em relação aos influencers, tá, pessoal? Eu gostei muito dessa matéria, coloquei até, né, lá no grupo, né? Porque assim, gente, agora na Espanha, tá? Eles vão ser punidos, tá? Quando eles forem, né, divulgar criptos, receberem por isso. E não informarem que eles estão sendo pagos para fazer o que eles fazem, tá? Porque esse é um dos problemas e por isso que o nosso grupo lá é anti-influencer. Por quê? Porque muitos deles são pagos para fazer o que eles fazem, gente. O cara é pago. Só que como ele não precisa revelar, ele fala que aquilo é uma análise pura, é uma análise que ele está fazendo. Não, é uma análise que eu fiz aqui, o preço vai chegar a 100 mil. Né? O cara no começo de dezembro teimando, não, mas eu tenho certeza, vai chegar a 100 mil até o final do ano, e aí vai, todas as mídias divulgam aquele cara lá, o especialista falando. E veja, ele não precisa declarar quem que pagou para ele fazer aquilo, né? Então todo mundo acha assim, não, o cara fez uma análise técnica, né? Mas e se pagaram para ele fazer aquilo? Se aquilo foi comprado? Há interesses grandes em fazer o preço subir. Então o que acontece, gente? A maior parte do mundo não precisa dizer. Não precisa dizer. Né? Agora começam as regulamentações. Né? Por exemplo, na Tailândia, você pode assim falar, ó, existe a corretora aqui, mas ninguém pode mais divulgar cripto fora disso. Você pode divulgar a corretora, falar, ó, isso aqui é a corretora tal, né? Mas você não pode ficar incentivando as pessoas a comprarem sem dizer para as pessoas que você está ganhando para fazer aquilo. Porque você está induzindo as pessoas a erro. E agora na Espanha isso vai ser proibido. Então o cara que é influencer, ele vai ter que dizer isso. Ele vai ter que declarar, ó,
clara, equilibrada, imparcial e não enganosa. Ele vai ter que deixar claro o que ele está fazendo. Olha lá, eles terão que divulgar se são remunerados para promover determinada cripto. Então, se ele ganhou dinheiro para falar que o Bitcoin vai subir, ele tem que dizer. Ele vai ter que dizer, senão ele vai tomar uma multa pesada. Né? E ainda vai ter que, avisar. Aí eu já acho meio complicado, né? Tem que avisar o Estado para falar que ele vai falar alguma coisa, né? Eu já acho pesado. Eu já acho que só, né? Seja estabelecer que ele vai tomar uma multa, né? Se descobrirem que ele está fazendo isso pago e não avisou, já é de bom tamanho. Porque, veja, pessoal, aí que está o problema. Esses caras, eles dizem que eles são libertários, mas eles não são libertários. Por quê? Porque eles ganham para fazer o que eles fazem e eles não avisam que eles ganharam para manipular o que eles estão fazendo. Porque se eles chegarem e falarem assim, olha, eu recebi, né, da corretora tal para fazer aqui uma análise, né, dizendo que o Bitcoin pode subir até 100 mil. O que vai acontecer com a análise dele? Todo mundo vai falar, cai fora, né? Você está recebendo para isso. Então ele não fala. Então vocês estão entendendo com o que nós estamos lidando? É muito difícil, tá, pessoal? Eu fico tentando explicar essas coisas e dá um certo trabalho e a gente percebe que o alcance, né, e a capacidade, a massa crítica, né, é muito limitada, né? E aí, né, acaba isso dilui, né, gente? Você tem aí 200 milhões de influencers, né? E aí vem um anti-influencer aqui e é o chato, né? É o chato, mas é aquele que tá te falando que você tá sendo enganado. Então aqui, ó, em Singapura, né, as empresas, ó, tem que informar, né, não podem divulgar, né? Não pode, não pode nem ter influencer. Influencer em Singapura não pode falar de cripto. Pra vocês entenderem como isso é perigoso. Bom, e a última informação aqui, tá, pessoal? É sobre a Binance, que a Binance agora mudou o sistema de queima, né? Então, o que eu acho interessante aqui na Binance, tá, pessoal? Bom, eu gosto da Binance, tá? Porque a Binance não está na mão dos cowboys, né? É uma empresa de origem chinesa, né? Hoje é mundial, mas não está na mão dos cowboys e os cowboys proibiram. Agora eles querem, né, regular. Os cowboys evitam falar da BNB, apesar disso ela é a terceira maior, né? E ela tem um processo de queima que ela, né, ela foi lançada com 200 milhões de tokens e ela vai ser reduzida a 100 milhões. Ela é a terceira, então ela tem uma, né, uma utilização grande. Você utiliza para as suas negociações, para pagar negociações na Binance Smart Chain. Assim, gente, eu gosto muito de utilizar. Eu gosto muito de utilizar e de rodar a BNB. Eu acho importante, né? Não tem que deixar tudo na mão dos cowboys, né? E ela tem esse processo de queima, né? Que vai aumentando o valor. Além disso, né? Pô, você faz um stake na Trust Wallet, você ganha mais de 10% por ano, né? E tem a relação direta, né? Do stake com os validadores. Então, conforme aumenta, né, a circulação da Binance, mais você recebe. Então é como se você tivesse algum nível de sociedade, né, na Binance. Eu acho muito interessante a ideia da BNB, tá? Acho importante, né, é uma entre outras, tá? Não vou dizer que eu não tenho esse negócio de para sempre, tá? Eu prefiro defensivamente a gente ter algo enquanto a gente tá vendo que presta, mas é aquilo, né, pessoal? A gente, né, aproveitar as boas, né? Então acho que BNB, né, volto a falar, as minhas queridinhas, olha, que vocês não precisam nem, as minhas queridinhas são as blue chips, é linguagem defensiva. Quais são minhas queridinhas? Você pega o CoinMarketCap e vê as maiores. Pronto, você achou minhas queridinhas. Por quê? Porque é defensivo, não é uma questão subjetiva. Né? Estou utilizando as que têm mais liquidez, que estão mais reconhecidas no mercado, que têm mais solidez, que os projetos são mais inovadores. Né? Então, por ali vocês tiram as queridinhas, que não é uma questão pessoal, é uma questão de defensividade objetiva na utilização das criptos. É uma técnica. E aí, pessoal, a BNB, né, tirando o Bitcoin e o Ethereum, né, com seus vastos problemas aí, que a gente já falou vários aqui nesse vídeo de hoje, por exemplo, a BNB seria, então, a primeira opção depois delas. Aí tem várias outras, né, mas eu acho que o processo de queima aqui é bem interessante, né, pessoal.
para a valorização da cripto aí no médio prazo, certo? Bom, pessoal, acho que eu falei bastante hoje, né? Vai ficar longo. Não sei nem se eu vou subir o vídeo, talvez eu suba só o áudio. Eu sou o professor Martins, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.